Quem anda pelo centro de Teresina tem observado uma cena cada vez mais comum: o abandono de imóveis, principalmente os mais antigos. Nessa reportagem, você vai ver agora que num único cruzamento, a nossa equipe constatou a existência de 20 casas desocupadas e até abandonadas, todas em pleno centro comercial. Alguns imóveis até têm uma placa de vende-se ou aluga-se, mas uma grande maioria está completamente abandonada. Uma cena que se repete pelo centro de Teresina. Triste, porque numa capital a gente tem o centro da cidade, um lugar que era para ser muito movimentado e comercialmente bem desenvolvido, hoje a gente vê entregue ao desmoronamento, né? Nessa esquina aqui nós temos um prédio fechado, 2, 3, esse aqui da outra esquina. Como é que fica uma situação? A cidade fica feia, cheia de pessoas de ruas, à noite é horrível. Essa região aqui fica perigoso. E aí, rapaz, a gente fica preocupado com essa situação. O risco de acidente, a gente caminhando, passar uma parede dessa cair em cima da gente. É triste. Ao longo do último século, migrações aconteceram na região central da capital do estado. O que era residencial passou a ser um grande aglomerado de comércio e negócios. A migração que iniciou em meados da década de 80 traz reflexos ainda hoje. E, segundo estudiosos, o cenário atual é motivado por uma dinâmica urbana que vai desde o social até o econômico. Você tem a própria dinâmica econômica que vai colocar uma oferta de área útil para aluguel, por exemplo, para comércio, ou para serviço, ou para residência. Então, essa dinâmica ela vai mudando muito em função do que ela oferta às pessoas e do que as pessoas têm interesse, né? Aquilo que elas entendem que é o melhor para a sua atividade. Você tem uma dinâmica da própria valorização desses imóveis. Se você tem políticas públicas que estimulam a ocupação desses imóveis, ou se você tem uma infraestrutura urbana adequada, por exemplo, para a utilização dos mesmos. Então, uma série de fatores eles podem contribuir para que estruturas mais antigas elas permaneçam sendo utilizadas ou não. Nós estamos bem no cruzamento da Eliseu Martins com a Gabriel Ferreira. Contando de lá para cá, nesse ponto nós encontramos 6 imóveis abandonados. É só darmos alguns passos que desse lado encontramos mais 3, nessa outra rua tem mais 3 e desse outro lado encontramos 8. Em poucos metros quadrados, somam-se 20 imóveis abandonados. Além de uma questão estética, essa situação traz riscos para a população, desde segurança até saúde. Nossa produção procurou a Gerência de Fiscalização da SDU Centro-Norte, que em nota disse que os prédios abandonados no centro não tiveram nenhuma notificação no ano passado ou neste. Isso porque ninguém denunciou. Segundo a gerência, as notificações aos donos do imóvel só acontecem quando alguém denuncia. O documento ainda informa que uma lei complementar no Código de Postura do município obriga os donos dos imóveis abandonados a manterem os locais limpos, mas, pelo visto, ela não está sendo cumprida. Para a arquiteta e urbanista, este cenário pode ser revertido e revitalizado com a ajuda do poder público, mas, principalmente, é preciso que a população se vista de pertencimento. É um centro, é uma região, um bairro que tem infraestrutura urbana como poucos bairros de Teresina têm. Então, por que uma subutilização dessa área, se você tem toda uma estrutura que pode permitir a sua utilização? Então, há aí um processo econômico, social e, principalmente, eu acho, de valorização daquela área.